Conversão sinodal e reforma das estruturas é o tema do programa de hoje, que traz o sexto tema, reflexão da síntese da fase continental do Sínodo sobre sinodalidade. O Concílio Vaticano II concebe a Igreja como uma instituição que necessita de renovação permanente. Em continuidade com o Concílio, o Papa Francisco se refere à Igreja como Ecclesia Semper Reformanda, o que requer conversão de toda a comunidade eclesial para que seja uma igreja sempre renovada. Mas o que precisa ser renovado? Quem nos ajuda nesta resposta a essa pergunta e a outras no programa de hoje é o Padre Geraldo Demore e a irmã Eliane Cordeiro. O Padre Geraldo Luiz Demore é jesuíta, mestre e doutor em teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e membro da Comissão Teológica do CELAM. Padre Geraldo, seja bem-vindo mais uma vez à Igreja Sinodal. Obrigado, Marcos. Saudações a você e a todos que nos acompanham. Saudações à irmã Eliane também. A irmã Eliane Cordeiro de Souza é religiosa mercedária da Caridade e é presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB. Irmã Eliane, uma alegria tê-la aqui com a gente também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. É uma alegria nossa, minha pessoalmente, em nome de toda a nossa conferência, poder estar neste momento fazendo comunhão com vocês. Obrigada. Ótimo. Bom, eu quero começar essa conversa de hoje destacando, duas regiões do nosso continente. A gente já refletiu aqui, o continente latino-americano, por ser muito extenso, ele fez a etapa continental, a fase continental em etapas, por regiões. E duas regiões destacam que a sinodalidade requer uma conversão pessoal, comunitária, eclesial e estrutural, o que diz a síntese do Cone Sul. E de modo que é uma urgente mudança de mentalidade e uma mudança de estruturas. Foi o resultado, a proposição lá da região do México. Quais são os principais desafios e as tensões para que esta reforma aconteça? Quero começar ouvindo a irmã Eliane. Isso é muito bom, falar em conversão, Conversão é itinerário cotidiano do cristão e da cristã, do seguidor de Jesus. Ele mesmo diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é o nosso caminho cotidiano. E esta síntese é interessante porque fala numa totalidade, Conversão nos vários níveis, pessoal, comunitário, eclesial, ou seja, atingindo a toda a nossa humanidade. Então, os desafios são muitos. E que bom que haja desafios. Eu acredito que o primeiro deles é, inclusive, a nível pessoal. Eu preciso acreditar que necessito viver em estado de discernimento, de conversão, em fidelidade ao projeto de Jesus. Porque não vai mudar, as estruturas não mudam de cima para baixo, Então, esse processo, nesses vários níveis que o documento, a síntese coloca, pessoal, comunitário e eclesial, para também chegar no estrutural. Então, repito, primeiro, a atitude eu acho que é pessoal, comunitária. E a igreja no seu todo, para que seja a igreja que o Papa Francisco sonha, uma igreja pobre para os pobres, nós precisamos de conversão. Então, é um desafio muito grande, porque a igreja também é muito diversificada. Se falamos a nível de Brasil, que é um continente, é uma igreja, de certa forma, dividida. Então, primeiro a comunhão passa pela conversão, passa pela comunhão. E, para mim, a meta, sempre o horizonte, é o projeto de Jesus. O desafio de voltar continuamente, constantemente a Ele, para viver em estado de conversão. Olha aí que bonita reflexão que a irmã Eliane traz para nos ajudar nesse processo, Esse desafio que certamente ele deve ser abraçado por todos, Padre Geraldo, da conversão pessoal. Que outras tensões e desafios também que o senhor vê neste processo e que às vezes pode dificultar nessa conversão? Bom, eu penso que as tensões principais é porque nós todos vivemos uma sociedade cada vez mais marcada pelo individualismo,
e também pela formação de grupos fechados, o que o Papa tem insistido muito falando da autorreferencialidade. Então, quando a gente não está muito disposto nem a acolher o diferente, nem escutar o que o outro quer dizer, e nem caminhar junto com outro grupo, então cada grupo vai querer aparecer como sendo aquele que tem a verdade, aquele que tem a melhor expressão do que significa ser igreja. Então, as resistências são muitas, resistências pessoais, cada um tem resistências, por exemplo, para escutar o outro que pensa diferente de si mesmo. Cada um, às vezes, tem resistência para acolher o outro, porque tem algum tipo de diferença que incomoda, às vezes, porque por causa das opiniões. Então, muitas vezes, nós temos resistências pessoais às diversidades que compõem a comunidade de fé. Os grupos que formam, a irmã Eliane falava dos diferentes grupos, a diversidade, às vezes, em oposição, né? A diferença ela é rica. O Papa Francisco traz a ideia do poliedro. Poliedro é aquela figura geométrica onde existem muitas faces. E você forma o poliedro como uma grande, digamos assim, é um objeto, é uma unidade, mas é feita com ângulos diferentes e de cada lugar você pode ver enriquecer. Então, se nós estivermos dispostos, a irmã usou a expressão conversão, né? A conversão e também o documento trabalha. Se nós estivermos dispostos a receber do outro aquilo que nós não temos, mesmo que seja, às vezes, uma coisa que pode parecer muito esquisita, muito difícil de a gente acolher. Mas, se de fato está em função do reino de Deus, está em função daquilo que Jesus colocou para nós como sendo um valor fundamental, que é o Evangelho, que é a sua vida, o modo como ele viveu, e mostra como a gente é chamado a viver, então a gente pode receber, pode se deixar interpelar pela diferença. Então, a conversão é pessoal, cada um tem que sair da própria autorreferencialidade. A conversão é comunitária, cada comunidade e nos grupos que compõem a comunidade, elas têm que estar dispostas a acolher a diversidade dentro delas, e também institucional, porque a instituição como um todo é chamada também uma conversão, porque tem estruturas dentro da instituição que às vezes não possibilita essa comunhão dos diferentes para formar esse poliedro que é a igreja. Uhum. A gente sempre tem dito aqui, basicamente, praticamente em todos os programas, que o sínodo, mais do que resultados, ele deve gerar processos. O Papa Francisco tem colocado isso também. E, irmã Eliane, a síntese, né, do nosso continente, ela indica que as igrejas locais devem gerar processos e espaços de escuta, de diálogo e discernimento para que continuem a aprofundar a questão fundamental da jornada sinodal. Concretamente, como é que nós podemos, né, acolher essa proposição? Como é que isso pode ser feito? Diálogo é uma busca junta, né? Conjunta e junta da verdade. Então, o Padre Geraldo assinalava que é preciso esse empenho nessa saída de si para acolher o outro, porque senão isso não é diálogo, isso é monólogo, né? Eu sou dona da verdade e todos devem aceitar a minha verdade. Então, o Papa tem insistido muito. A mensagem do ano anterior, para o Dia Mundial das Comunicações, falava escutar com o coração. Desse ano ele fala falar com o coração. Então não vai haver só diálogo, encontro, sinodalidade, se nós realmente nos dispusermos a isso. Eu sou uma, né, de um conjunto, está tudo muito conectado, muito interligado. Então, para haver diálogo, é preciso essa disposição interior. Primeiro que eu sou constantemente uma aprendiz, né? O profeta Isaías diz, cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir como discípula. Então, a primeira coisa é essa convicção de que nós somos. Eu sou porque nós somos. Então, essa disposição interna, interior, para escutar, e escutar com o coração, como dizia o Papa. Então, não tem nada a ver, né, com donos de poder, a autoridade, o diálogo
aí espaço, né, processo de escuta, de diálogo e discernimento é o antídoto de uma igreja clerical. Então, é um combate diário, é uma convicção diária que a gente precisa ir construindo, né? Caminhar juntos, construir juntos, acreditar juntos. Eu acho que é um caminho necessário para que esse diálogo, esse discernimento aconteça. E muitas vezes na igreja nós nos sentimos donos da verdade e donas da verdade. E esse perigo do clericalismo, inclusive na vida laical, eu também sou leiga, então, porque a gente repete estruturas. Então, na vida religiosa, o que a gente vê na igreja, a gente acaba com a tendência a repetir a mesmice e em todos os níveis. Então, é muito difícil acontecer o diálogo nessa circunstância. Então, somos irmãos e irmãs, aprendemos todos e todas todos os dias, precisamos nos dispor a isso e viver, como diz o Santo Inácio de Loyola, viver em discernimento, né? A gente não faz discernimento para uma situação, para um evento, é uma atitude cotidiana, diária, e nessa dimensão humilde de que nós estamos aprendendo e queremos ser aprendizes no dia a dia. Olha aí que beleza que a irmã Eliane traz para nós, né? Nas comunidades, nós nos colocarmos em atitude de diálogo, como também dizia o Padre Geraldo, né? Sair da autorreferencialidade para acolher o outro e esse discernimento constante, né? Ou seja, esse processo de renovação, de conversão sinodal, de reforma das estruturas passa por isso, essa disposição. A conversão sinodal, a reforma das estruturas é o tema do nosso programa de hoje. Eu estou conversando com a irmã Eliane Cordeiro de Souza, que é presidente da CRB, e o teólogo jesuíta, Padre Geraldo Luiz Demore. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua essa conversa. Até já! Estamos de volta com o nosso programa. Obrigado você que nos acompanha nesta reflexão e nesse propósito de sermos uma igreja cada vez mais sinodal. E eu já quero retomar a conversa aqui com a participação do Padre Geraldo Demore e tocar no aspecto da formação. Padre Geraldo, que lugar ocupa a formação do povo de Deus neste processo de conversão sinodal e reforma das estruturas? A formação ela é fundamental, porque se a gente não aprende a viver junto com o diferente, junto com o outro, dentro das comunidades de fé, a gente nunca vai ser uma igreja sinodal. Então, são muitos as instâncias, os lugares de formação dentro das comunidades de fé. Então, muitas comunidades começam lá, vamos dizer assim, na base, a formação para a escuta, desde a catequese, desde as liturgias. Agora, se de fato, como a irmã citava a questão do clericalismo, o clericalismo é uma forma de uso do poder de forma indevida dentro da igreja. Então, pode ser utilizada pelos próprios membros ordenados, os padres, mas também pode ser repetida por leigos e leigas, né? Muitas vezes só achar que quem tem autoridade é quem manda, quem é presidente disso, quem é diretor daquilo, quem é coordenador daquilo outro. Então, acho que o lugar para essa escuta, para esse diálogo que a irmã falava, são as diferentes instâncias dentro da comunidade. Então, se eu aprendo a caminhar junto com o outro, desde a catequese, desde das celebrações, dos grupos, das diversas comunidades, e depois formação específica que eu acho que necessita nas comunidades para a escuta. Então, a grande experiência de quem participou da etapa continental, aqui na América Latina, foi a experiência da escuta. Todo mundo disse assim, nossa, mas nós nunca tínhamos vivido desse jeito a escuta. Então, acho que a importância da escuta tem que acontecer lá na base, lá na comunidade de fé. E é ali que você é formado para caminhar junto com o outro e com o diferente, aprender e ter paciência da escuta, porque a escuta ela é exigente. E educar, formar para a escuta é um grande desafio numa sociedade
de muitas vozes, né, num tempo de falatório muito grande. Rubem Alves já dizia, né, que se tem curso de oratória, mas que não tem curso de escutatória. Então, precisamos nos educar, né, nesse processo de escuta e de formação constante, permanente, e formação de todo o povo de Deus, né? Não só a formação de um grupo, de uma parte do todo, de uma parte do corpo, mas a formação do todo. Irmã Eliane, eu quero tocar aqui num ponto que eu sei que é muito caro à CRB, a nossa Conferência dos Religiosos do Brasil, e que aparece aqui na síntese, no parágrafo 78, diz o seguinte: um eixo transversal em todas as esferas eclesiais é o da formação de uma cultura de respeito por todas as pessoas e a prevenção a todos os tipos de abuso. É o que destaca a síntese. Que iniciativas as nossas comunidades eclesiais podem ter, né, para colocar em prática, para criar, né, essa cultura de formação, para cultura de respeito, né, e afastar os abusos de todos os tipos? Esse é um tema espinhoso e muito Sim. caro também ao Papa Francisco e à nossa conferência, né? A questão dos abusos é uma realidade cada vez mais conhecida, né, pela nossa sociedade, tristemente salpicando a nossa igreja. Então, temos que ter consciência, é uma realidade. Como fazer, como atuar, né? Ajudando a vítima, as vítimas, e também reconhecendo que os abusadores ou as abusadoras são filhos de Deus, também precisam de ajuda. Então, o Papa, ele é claro, tolerância zero, né? Nos vários tipos de abuso. Hoje a gente compreende o abuso, e ele destaca isso no moto próprio dele, que agora, em março de 2023, foi a redação definitiva, Lux Mundi, Vós sois luz do mundo, e ele é enfático, né, em relação aos abusos de poder, de consciência, abuso também sexual, né, que nós enfrentamos no dia a dia, e que muitas vezes nós, igreja, vida religiosa, ficamos muito no abuso a nível de sexualidade. Mas o abuso de poder, de autoritarismo, é uma realidade também na igreja e em nossas comunidades. É preciso dar protagonismo, não deixar que a gente viva esse protagonismo na Igreja de Jesus, na vida religiosa consagrada, nos presbíteros, aí, nos ordenados, ministério ordenado, e cuidar muito. Nós temos que ser honestos e verdadeiros, né? Não podemos permitir, e às vezes a tentação é essa, para manter, né, uma aparência, um rosto de uma igreja quase perfeita, quase angelical, a gente mascara e esconde essas realidades. Então, o compromisso da CRB é muito claro, né? Nós temos já, desde que o Papa promulgou o moto próprio, já na gestão anterior, foi criado o Núcleo Lux Mundi. É um projeto apoiado e financiado pela Pórticos, e a gente tem ajudado muitíssimo as congregações. O povo diz com muita sabedoria, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Verdade. Então, as congregações não estavam tão preocupadas com essa dimensão. E agora, todos os nossos parceiros, Adveniat, Pórticos, Misério, ou vocês ou as congregações têm a sua política de proteção, ou vocês estão dispensados, não vão receber mais esse aporte econômico. A doutora Eliane, irmã Eliane, sua xará, né, inclusive já participou aqui do Igreja Sinodal, falando sobre isso. Quem está nos acompanhando pode procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, e ver esse papo que a gente teve com a doutora Eliane, falando especificamente sobre o Lux Mundi e esse trabalho, né, esse ponto importante que a irmã Eliane destacou aqui para nós.
E o último ponto aqui que eu queria trazer para a nossa conversa, Padre Geraldo, é sobre o papel dos conselhos, né? A síntese destaca o papel dos conselhos que foram promovidos pelo Concílio Vaticano II e pede que não seja apenas um espaço consultivo, mas que tenha voz nas decisões. Como é que nós podemos recuperar este papel dos conselhos nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, enfim, em todas as instâncias? A irmã falava da questão do abuso de poder e do autoritarismo. Eu acho que, infelizmente, nós tivemos uma experiência muito bonita aqui na Igreja do Brasil de criação de conselhos, das comissões, das comunidades, as pastorais, que eram instâncias de escuta e de decisão. Mas nos últimos anos, infelizmente, houve uma burocratização muito grande dos conselhos. Então, muitos conselhos existem somente pro forma, para dizer que existem. Tanto conselhos das pastorais, quanto os conselhos comunitários, conselhos paroquiais, conselhos de pastoral e conselhos econômicos. Às vezes estão lá, mas o padre faz o que quer, no caso, às vezes, né? Mas não só o padre, porque às vezes o conselho existe lá na ponta também, lá na comunidade, lá nas comunidades, lá nos grupos, lá nos movimentos. E às vezes quem manda já traz as cartas marcadas, é o líder, é o presidente, é o coordenador daquele grupo, daquele movimento. Então, o resgate da ideia do conselho é justamente que sejam instâncias de discernimento, porque eu acho que todo o processo que o Papa Francisco está querendo que a igreja aprenda é a fazer discernimento. E o discernimento você tem que escutar todas as vozes, aprender a escutar, dialogar e buscar juntos o que o Espírito Santo está querendo para aquele momento, para aquela comunidade, para aquela paróquia, para aquela diocese ou para aquela igreja nacional. Então, acho que assim, os conselhos, eles têm que ganhar essa dinamicidade como verdadeiros lugares de discernimento. Isso que a gente vê nos Atos dos Apóstolos, que a gente tem lido na liturgia depois da Páscoa, onde diz o seguinte: o Espírito Santo e nós decidimos, né? Ou seja, não é somente o padre que decide, não é somente o presidente daquela comunidade, daquela pastoral, ou o diretor, o coordenador, sei lá, né, que já traz as cartas marcadas. Então, a gente tem que sair da burocratização na qual nós entramos e, de novo, eu gostei muito dessa imagem da irmã falando do profeta Isaías. Cada dia o Senhor me acorda, me desperta para que eu possa aprender a escutar. Eu acho que o caminho dos conselhos é esse, um caminho de reaprender sempre de novo, a caminhar junto, a buscar. É isso, e vamos fazendo esse caminho juntos e juntas como Igreja Sinodal, e eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Irmã Eliane, uma alegria ouvi-la e ter a sua participação aqui no Igreja Sinodal. Muito obrigado, viu? Agradecer também de poder estar aqui e recordar o que outro dia o Dom Mol dizia: a meta é por uma igreja sinodal. Não é trabalhar ou discutir a sinodalidade na igreja, é um por, né? E como dizia o Padre Geraldo, na comunhão, participação e para a missão, mas esse por é a meta, é o horizonte. Então nós temos que trabalhar, e trabalhar muito, trabalhar duro, para viver essa sinodalidade entre nós e toda a igreja. Muito obrigada. Obrigado. Padre Geraldo, Demore também, mais uma vez, obrigado pela participação e contribuição aqui na reflexão. Obrigado, Marcos. Obrigado, irmã Eliana também. Foi uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho que a fala da irmã no início, né? Todos nós estamos nesse caminho de conversão sinodal, porque se a gente se coloca no caminho, as comunidades se colocam no caminho, a igreja toda vai ser uma igreja sinodal nessa meta, como a irmã acabou de colocar, para a missão, para o anúncio da Boa Nova de Jesus. É isso aí. Se o povo de Deus não for sujeito na tomada de decisões, não haveria sinodalidade. E se o povo de Deus não é constitutivo de um organismo que toma decisões para a igreja como um todo, este corpo também não é sinodal. Esta é a contribuição que vem da Conferência Eclesial para a Amazônia, a CEAMA. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje e no próximo programa, claro, a gente vai continuar avançando nessa reflexão sobre uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Até lá!